Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Imagine-se como um peixe em um lago, vivendo sua vida em duas dimensões. Certamente, você está alheio ao mundo tridimensional acima de você. Em um determinado dia, você é abruptamente retirado do seu ambiente usual. Nesse momento, você experimentaria uma realidade completamente nova, o mundo acima. Esta é uma realidade que você nem ao menos conseguia conceber anteriormente. Do seu ponto de vista, seria possível observar seres alienígenas movendo-se sem barbatanas e respirando sem água. O físico teórico Michio Kaku compartilha essa fascinante analogia. Não é um tanto desconcertante? A ideia de que pode existir um universo inteiro além da nossa percepção. Bem, como sugeriu o professor Kaku, talvez sejamos como esses peixes. Na física, o termo hiperespaço refere-se a um espaço de dimensões superiores. Estamos familiarizados com as três dimensões espaciais: comprimento, largura e altura. No entanto, e se houver mais dimensões do que podemos perceber? Dimensões extras, por assim dizer, que existem fora da nossa percepção, mas que ainda fazem parte do cosmos. Vamos agora explorar esses reinos hipotéticos além do nosso entendimento habitual. Uma realidade do desconhecido, do invisível e do inexplorado. O tempo como dimensão, nossa jornada começa no final do século XIX. Hermann Minkowski, um matemático brilhante, destacou-se entre os estudiosos que se esforçavam para compreender a intrincada estrutura do universo. O cenário foi preparado pelo trabalho revolucionário de físicos como James Clerk Maxwell, cujas equações do eletromagnetismo sugeriram uma dança intricada entre as dimensões do espaço e uma entidade fundamental e difundida, o tempo. A peça central desse quebra-cabeça se encaixou com o trabalho inovador de um ex-aluno de Minkowski, ninguém menos que Albert Einstein. Em 1905, Einstein publicou sua teoria da relatividade especial. Sua proposição radical afirmava que espaço e tempo não eram independentes, mas sim entrelaçados em um único tecido espaço-tempo. Essa ideia ousada de Einstein inspirou Minkowski, que, como matemático, buscou uma compreensão geométrica da teoria de Einstein. Sua visão profunda resultou no conceito de um contínuo espaço-temporal quadridimensional, onde o tempo agora serve como a quarta dimensão ao lado das três dimensões espaciais que estamos familiarizados. No entanto, as leis da física, conforme as entendemos, parecem exigir mais do que apenas 4 dimensões. Elas se encaixam de certa forma, mas não perfeitamente. É somente quando entramos no hiperespaço e começamos a busca por essas dimensões superiores que as peças do quebra-cabeça se encaixam a como um todo coeso. A teoria das cordas, uma proposta fundamental para unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, postula que nosso universo é composto por minúsculas cordas vibrantes existentes em 10 dimensões. Cada corda, vibrando com uma frequência única, dá origem às diversas partículas e forças que observamos em nosso universo. No entanto, na década de 90, os cientistas introduziram uma reviravolta notável. O físico Edward Witton revolucionou o campo ao adicionar uma 11ª dimensão. Ele propôs que objetos chamados abranas poderiam existir e vibrar nesse hiperespaço. Segundo essa perspectiva, nosso universo poderia ser uma membrana gigantesca vibrando nesse espaço de dimensão superior. Assim, nossa compreensão do universo evoluiu mais uma vez. Essas dimensões extras podem não ser pequenas nem ocultas. Essas dimensões adicionais podem ser vastas, possivelmente até infinitas. Assim como moscas presas em papel pegajoso, os seres humanos estão aprisionados em nosso universo, incapazes de perceber ou interagir com essas dimensões superiores. No entanto, ao examinarmos uma força específica no universo, podemos obter alguma compreensão. A gravidade, embora seja uma força fundamental, surpreendentemente é fraca. Quando decidimos levantar e ir ao banheiro, superamos sem esforço a atração gravitacional de toda a Terra. Pode ser que a gravidade se estenda para essas branas dimensionais, o que poderia explicar por que essa força é tão fraca em nosso universo. A possibilidade de detectar experimentalmente a presença de universos alternativos e objetos semelhantes à matéria escura de outros universos pairando acima do nosso não é apenas ficção científica, conforme sugere a exploração do hiperespaço. Múltiplas dimensões de tempo. Já ao explorarmos o hiperespaço, chegamos a um conceito ainda mais alucinante, a possibilidade de múltiplas dimensões de tempo. John William Dunne, um engenheiro irlandês e filósofo, apresentou uma ideia que continua a ter impacto no discurso científico e filosófico.
Em sua concepção, o tempo não se limita a uma dimensão linear única. Na relatividade geral, espaço e tempo se fundem em um bloco espaço-tempo. Dune sugeriu que uma dimensão adicional é necessária para medir nossa progressão ao longo de cronogramas individuais. A proposta de múltiplas dimensões temporais levanta a questão de como perceberíamos a passagem do tempo em diferentes circunstâncias, como dentro de um buraco negro supermassivo. Essa ideia implica na necessidade de uma nova consciência que funcione dentro dessa dimensão de tempo secundária. Contudo, a complexidade aumenta à medida que essa lógica se aplica a esse novo nível, exigindo a introdução de uma terceira dimensão de tempo, e assim por diante, criando uma hierarquia infinita de dimensões temporais habitadas por níveis correspondentes de consciência. No final, Dune imaginou algo chamado de observador geral superlativo existindo na eternidade. Múltiplas dimensões temporais seriam uma virada de jogo decisiva que alteraria fundamentalmente nosso entendimento do mundo. O paradoxo dos gêmeos. Se a perspectiva de múltiplos cronogramas parece esmagadora, podemos recalibrar nossa visão com um conceito mais tangível, o paradoxo dos gêmeos. Imaginemos dois gêmeos perfeitamente idênticos, Ace e Bob. Ace, o aventureiro, parte para o espaço em uma nave espacial de alta velocidade, enquanto Bob permanece na Terra. Quando o gêmeo espacial retorna, ele é significativamente mais jovem do que o gêmeo terrestre, uma consequência da teoria da relatividade de Einstein. Vamos agora adicionar outra camada a este experimento mental. Suponha que esses gêmeos compartilhem não apenas uma genética idêntica, mas também destinos idênticos. Isso implica que qualquer doença genética que afeta Bob também afetará Ace, dado tempo suficiente. À medida que Bob envelhece mais, ele experimenta essa doença primeiro. Quando se encontram, ele pode informar ao seu irmão mais novo sobre isso. Por exemplo, quando Bob tinha 53 anos, desenvolveu câncer de cólon, permitindo-lhe prever que Ace também enfrentaria o mesmo câncer aos 53 anos, e possivelmente outras doenças genéticas ao longo de sua linha do tempo. Nesse cenário, estabelecemos um sistema em que o fluxo normal de tempo para Bob, que envelheceu normalmente, é essencialmente uma dimensão temporal maior em comparação com o tempo vivido por Ace. Isso acrescenta uma camada extra de complexidade ao paradoxo dos gêmeos, uma dimensão adicional que nos faz repensar crenças arraigadas sobre o tempo, causalidade e a natureza de nossa existência. Nível Alpha, 3D. Agora, para avançarmos neste exercício de pensamento, utilizaremos uma terminologia mais geral. Em vez de Ace e Bob, falaremos de dimensões rotuladas como nível Alpha e Beta. Essas dimensões serão expandidas para incluir níveis ainda mais elevados. O experimento mental é estendido a dimensões superiores, considerando seres hipotéticos na quarta dimensão, que, ao contrário de nós, perceberiam seu ambiente em um instantâneo 3D, processando-o para construir uma percepção do mundo 4D ao seu redor. Essa expansão da perspectiva, associada a uma dimensão superior, proporciona uma compreensão mais profunda da realidade. Um ser de nível superior pode ter uma visão abrangente do nosso mundo 3D e perceber o tempo como outra dimensão navegável. Como em nossa analogia com os gêmeos, o ser de nível superior é como Bob, que tem uma visão panorâmica do labirinto da linha do tempo de Ace, vendo ao futuro dos seres de nível inferior e, talvez, orientando-os para resultados específicos. Não é sobre poderes místicos, mas sim sobre ter uma visão completa da paisagem temporal. Nível Beta, 4D. Aprofundando ainda mais o conceito dessas múltiplas dimensões, exploraremos como seria a realidade para um ser na dimensão Beta. Essa entidade perceberia o tempo de maneira bastante diferente do ser alfa. Simplesmente porque o beta já passou pela última vez. Imaginar a existência beta é como assistir a um filme em DVD ou Netflix. Ao contrário dos filmes no cinema, que são reproduzidos a cerca de 24 quadros por segundo, cena por cena em um tempo linear, a entidade beta pode avançar ou retroceder a cenas específicas de sua vida. Eles podem reviver momentos agradáveis, eventos diferentes, movendo-se em uma progressão não linear através de sua linha do tempo, sem seguir uma ordem pré-determinada. Uma analogia interessante pode ser encontrada na cena do Tesseract no filme A Interestelar. Cooper, dentro da construção multidimensional do Tesserato, pode acessar qualquer momento dentro de um local específico, como o quarto de sua filha. Ele não está apenas observando esses momentos desdobrarem-se linearmente como uma entidade alfa. Ele é ativamente capaz de pular dentro do cronograma da história da sala, escolhendo qualquer evento específico que ele goste, em qualquer ordem e quantas vezes. Retornando ao nosso ponto, essa dimensão beta representa um grande salto da percepção do tempo linear de seres hipotéticos como nós, que nos movemos pela realidade de uma vez. Nível Gama, 5D. Agora, subimos uma dimensão acima para uma dimensão que chamamos de Gama. Imagine um mundo onde cada momento de existência, cada decisão,
cada reviravolta da sua vida é exposta diante de você. Você não está mais dentro da simulação, não está mais apenas interagindo com ela. Em vez disso, você é um observador, mantendo toda a cronologia ao seu alcance. Essa é a realidade da gama. Uma entidade gama percebe todas as sequências da linha do tempo do beta simultaneamente. Esse nível aprimorado de consciência transcende a simples progressão dos momentos, permitindo uma observação abrangente de toda a faixa de tempo, mesmo antes que essa cronologia esteja sendo executada. Surge uma questão profunda: e se você pudesse acessar uma dimensão tão hipotética? Neste nível, você não apenas vive através dos momentos da vida. Você veria cada quadro, cada momento como parte de um quadro mais amplo e coeso, incluindo sua progressão como ser humano. A notável capacidade da percepção gama reside na sua habilidade de dissecar cada quadro, cada ponto de dados, de um número quase infinito de maneiras. Quer avaliar a intensidade das emoções em um momento específico? Há uma variável para isso. Se estiver interessado em mapear o progresso do seu patrimônio líquido ao longo da vida, há uma linha que traça os altos e baixos da sua jornada financeira. Até mesmo os aspectos físicos da sua existência podem ser quantificados, como uma variável para o número de rugas em seu rosto em cada momento da vida. Essencialmente, trata-se de ter a capacidade de visualizar todos os quadros de uma vez, do ponto de vista de um observador. Se você for para uma dimensão superior, não é irrealista pensar que você saia da dimensão do tempo. Agora, você olha para o tempo como olhamos para o espaço, podendo entrar em qualquer momento e revivê-lo. Ainda não sabemos se você pode interferir com eventos que já aconteceram. Se toda a sua linha do tempo já estiver lá, o que significa pular nela e depois mudar alguma coisa? Isso mesmo, isso não significa que a gama pode mudar o passado ou o futuro facilmente. Por exemplo, a percepção gama nos permitiria modificar nossa rotina de cuidados com a pele, talvez reduzindo ainda mais o número de rugas. E essa mudança ainda existiria dentro dos limites da nossa linha do tempo original. Mas e se desejarmos ver não apenas o filme que nossa vida atualmente é, mas as inúmeras possibilidades do que poderia ser? Para isso, precisamos transcender ainda mais para o reino de Delta. Nível Delta, 6D, e dando outro salto nessas dimensões superiores, agora nos aventuramos no mundo da Delta, o plano dos mundos possíveis. Neste reino, a percepção vai além de simplesmente experimentar diferentes possibilidades. Envolve visualizar todos eles, observando a hipnotizante rede de caminhos. Enquanto a gama pode identificar e responder a soluços à medida que surgem, a Delta já tem todo o espectro de possibilidades exposto diante de seus olhos. Considere novamente o gráfico. Essas chamadas ramificações, que eram linhas pontilhadas na percepção gama, tornam-se claramente tangíveis para a Delta. Elas se espalham em todas as direções, cada decisão, cada sequência potencial de eventos, desdobrando-se como uma árvore viva. Cada ramo representa um resultado único, uma narrativa distinta de nossa existência. Uma analogia pode ser encontrada na cena de A Vingadores, e Guerra Infinita, onde o Doutor Estranho olha para o futuro para ver todos os resultados potenciais da batalha com Thanos. Ele não estava apenas prevendo probabilidades, estava vendo cada resultado potencial, todas as 14 milhões de rotas diferentes possíveis para uma vitória contra Thanos. Em nosso contexto, o Doutor Strange estava incorporando o nível Delta. Outra analogia adequada para a perspectiva Delta pode ser a de um empresário experiente estabelecendo um novo negócio. Esses indivíduos não operam com base em suposições ou se envolvem em tentativa e erro, pois podem implementar uma estratégia específica pelas suas circunstâncias, conhecendo os passos exatos para atingir o alvo desejado. Esse é o reino do Delta, um reino de consciência absoluta. Nível Epsilon, 7D. Agora, segundo a teoria do caos, mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a resultados drasticamente diferentes, o efeito borboleta em toda a sua glória imprevisível. A chave aqui são as condições iniciais, o estado inicial a partir do qual todo o resto se desenrola. Num sistema simples, como um pêndulo balançando para frente e para trás, conhecer as condições iniciais pode nos permitir prever exatamente o que o sistema fará no futuro. No entanto, essa compreensão se aplica apenas a sistemas simples. Devemos considerar a possibilidade de que as condições iniciais do universo, as circunstâncias que deram origem a todas as possíveis linhas do tempo, podem ter sido ligeiramente alteradas. Nesse caso, o labirinto de cronogramas pode ser compensado por alguns pixels. Para resolver isso, devemos nos aventurar no mundo de Epsilon. Agora, isso não é o caso de sistemas complexos, como o pêndulo duplo, que adiciona um segundo pêndulo no final do primeiro. As interações entre esses elementos introduzem sensibilidade às condições iniciais, e um pequeno ajuste acabará levando a resultados dramaticamente diferentes.
Vamos considerar alguns casos específicos. No contexto das rugas no rosto de uma pessoa, se uma criança nascer de pais diferentes, uma ligeira mudança na condição inicial, uma nova combinação de material genético, resultará em uma visão totalmente diferente do projeto genético. Conforme a criança cresce, o padrão de rugas pode ser completamente diferente do que estaria na linha do tempo original. Em um contexto empresarial, e se um negócio tivesse começado 3 anos antes? Ou se o capital inicial fosse diferente? Mudanças nas condições iniciais poderiam alterar drasticamente a trajetória do negócio. Isso também se aplica ao ajuste fino do universo, como a constante gravitacional. Um pequeno ajuste poderia resultar em um universo sem vida como conhecemos. A teoria do caos sugere que, mesmo em pequenas mudanças nas condições iniciais, o resultado final pode ser completamente diferente. Os seres hipotéticos que acessam o mundo de Epsilon possuem controle expansivo sobre sua existência devido à capacidade de perceber diferentes condições iniciais. Eles podem ver sua realidade baseada em pontos de partida diferentes, explorando uma variedade de realidades alternativas. Mas e se pudéssemos mapear o vasto plano de possíveis condições iniciais? E se todas essas diferentes possibilidades de realidades pudessem ser entendidas como uma única, compreensível pilha? Bem-vindo ao mundo de Lambda. Nível Lambda, 8D. Avançando do nível Epsilon, chegamos ao reino de Lambda, ou o plano de diferentes condições iniciais. Imagine cada variação das condições iniciais como uma folha de papel, cada uma representando uma realidade diferente sustentada por seu ponto de partida único. Uma entidade capaz de acessar este nível seria capaz de ver não apenas um ou dois, mas toda a pilha de papéis, tudo de uma vez. É como ter uma grande biblioteca de todos os começos possíveis e os caminhos aos quais eles finalmente conduzem. Entidades com a capacidade de acessar o nível Lambda têm uma semelhança com marionetistas habilidosos, orquestrando um teatro cósmico de infinitas possibilidades. Isso significa ter a exclusiva visão para discernir qual ideia de negócio, com exatamente quanto capital inicial, produzirá os melhores resultados. Ou mergulhar em aspectos mais pessoais, como escolher um caminho de vida específico com o conhecimento completo desses bancos de dados de possíveis começos. Em resumo, ter o poder do Lambda significa ter a habilidade extraordinária de escolher e orquestrar uma realidade específica entre uma gama vasta de possibilidades. É crucial notar que o caos das diversas potencialidades ainda está presente. Contudo, as entidades Lambda conseguem navegar por esse caos com propósito, intencionalidade e precisão. Elas conhecem exatamente o montante de investimento necessário para gerir um negócio e têm clareza sobre os pais dos quais você deveria nascer. Não estão apenas vislumbrando os futuros possíveis de diferentes origens, estão selecionando o ideal. Uma ilustração exemplar do mundo Lambda encontra-se no filme A Senhor Ninguém. Nemo, o último humano mortal numa Terra futura, pode relembrar seu passado em vários cronogramas possíveis e divergentes. Cada um baseado em decisões iniciais cruciais que resultam em desfechos significativamente distintos. Todo caminho é o caminho certo. Assim como Nemo, uma entidade Lambda é capaz de navegar por suas possíveis existências, escolhendo o conjunto ideal de condições iniciais para viver. Nas dimensões superiores, a habilidade de tomar decisões informadas sobre caminhos preferenciais representa uma transição de observar pistas visuais para utilizá-las na busca de objetivos específicos. Este nível visa aprimorar o caminho ideal dentre um oceano de probabilidades de diferentes começos. No entanto, resta-nos indagar: e nossa exploração do hiperespaço chegou ao fim? E se nossas belas pilhas de papel não representam a imagem completa? Dê as boas-vindas ao mundo Sigma. Sigma, 9D. Um detalhe crucial foi deixado de lado. Em todas as nossas discussões anteriores, da Alpha a Lambda, sempre operamos sob uma suposição fundamental, que nossas leis da física são eternamente consistentes. A pilha metafórica de papel estava encadernada pelas mesmas regras, a mesma gravidade, a mesma velocidade da luz, a mesma relação causa-efeito. Não é excessivamente antropocêntrico ver o cosmos dessa forma? E se questionássemos a consistência de nossas leis da física? E se, em recantos distantes do hiperespaço, regras diferentes se aplicassem? Talvez onde os efeitos precedem as causas ou onde o tempo não seja linear. E essa é a essência do nível Sigma. As leis da física tornam-se apenas mais uma variável na vasta equação cósmica. Não estamos apenas alterando a forma como percebemos o desdobramento das linhas do tempo ou as condições iniciais, estamos transformando o próprio livro de regras, as leis físicas divergentes. Considere novamente o processo de envelhecimento que discutimos. Na nossa realidade, o envelhecimento está associado a mudanças físicas. Nascemos jovens, envelhecemos, e eventualmente, falecemos.
E se um conjunto alternativo de leis físicas invertesse esse processo, permitindo que alguém nascesse velho e falecesse jovem? Ou imaginemos um universo onde o tempo não segue as regras que conhecemos, como explorado no filme Atené. Alguns personagens vivenciam o tempo de maneira reversa. Em termos de fenômenos cósmicos mais amplos, considere as leis que governam o comportamento do próprio universo. Se a gravidade fosse excessivamente forte, galáxias, estrelas e a vida tal como a conhecemos não poderiam existir. No entanto, num cenário diferente, tal universo poderia prosperar sob essa gravidade extrema. Pode ser que outros eventos do Big Bang tenham uma lei diferente da física nele. Se você transitar de um universo para outro, e a carga do elétron for diferente, todos os seus átomos poderiam se comprimir. Mais uma vez, isso nos remete ao conceito de ajuste fino. Nosso universo parece estar sintonizado para a vida. Contudo, no nível sigma, diferentes valores para essas constantes poderiam gerar universos viáveis. Reinos com leis físicas completamente distintas, e talvez, formas de vida singulares. Isso nos instiga a questionar não apenas como as coisas são, mas como poderiam ser sob um conjunto completamente diferente de leis físicas. Ômega 10D. Finalmente, o ômega, o grande finale em nossa exploração de realidades multidimensionais. As entidades desse nível estão cientes da existência de um número infinito de caixas, cada uma com seu próprio conjunto de leis físicas. Tudo o que pode ser imaginado existe em algum lugar dentro dessa matriz infinita. O conceito de impossível deixa de existir. Pode-se encontrar uma realidade onde os planetas não orbitam estrelas, onde as cores são percebidas como sons ou mesmo onde o conceito abstrato de tempo não existe. Toda realidade concebível, todo conceito abstrato que poderia ser sonhado, tem seu próprio lugar. Uma das consequências dessa ideia é que ao longo do tempo, você produz manchas de variedade cada vez maior. Todas as possibilidades concebíveis que podem ocorrer, ocorrerão em algum ponto. Uma entidade hipotética capaz de acessar a dimensão ômega não está apenas jogando, está criando novos jogos, novas realidades e estruturas inteiramente novas para a existência. O conceito de determinismo pode assumir um novo significado na dimensão ômega. Com conhecimento de todas as caixas possíveis, uma entidade ômega pode determinar o curso de eventos em todas elas. Este é um nível de compreensão que ultrapassa qualquer coisa que nós, como alfa, seres tridimensionais que vivem em um mundo quadridimensional, podemos compreender plenamente. A questão existencial que surge ao encerrarmos essa exploração da existência multidimensional é: e por que essas caixas, esses universos com suas leis físicas únicas, existem? Quem os colocou lá? Existe um grande designer definindo os parâmetros e observando as infinitas possibilidades em jogo? Nossa percepção da realidade é moldada pela dimensão em que existimos. A busca pela compreensão é um passo em direção a níveis mais elevados de consciência. Para ver o quadro geral, para perceber além dos limites de nossa existência atual. E embora os mistérios de nosso universo sejam vastos, nossa jornada de compreensão é o que nos torna humanos. Como esse entendimento influencia a perspectiva de sua própria vida? Lembre-se de continuar explorando, pois cada experiência em nossas vidas adiciona um novo significado à nossa existência. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like se curtiu e claro comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo e obrigado mais uma vez por fazerem parte da nossa comunidade.